Cara, e falando em lutas, que situação que a gente tá vendo acontecer lá no Recife, né? Nossa. Meu, muitos mortos, tragédias, né? E, cara, a galera tá sofrendo. E, putz, eu já fui em dois locais de catástrofe, assim, né? Fui pra Mariana, logo que aconteceu. E fui recentemente pra Bahia, quando teve as enchentes lá. Cara, isso corta o coração, né? Ver a condição das pessoas, né? E é tragédia, né? É a vida como a vida é. Tem coisas que a gente não consegue controlar, né? Sim. E a gente vive um tempo onde a gente quer tentar controlar tudo, né? Tudo. O que dizer para essas pessoas, né? Acho que o grande problema, né, dessas tragédias que você citou é que existem tragédias que elas são inevitáveis e há tragédias evitáveis, né? Sim. Então, uma tragédia como aquela da Barreira de Mariana é uma tragédia evitável. Na verdade, até uma tragédia que já se sabia que iria acontecer, né? Nossa. E esse é o grande problema das big empresas, assim, né? Existe capitalismo selvagem. Não, existe um cálculo, né? Existe um cálculo que se faz em cima daquilo que é mais lucrativo e você opta sempre pelo maior lucro, né? Um grande problema de do sistema que a gente vive hoje, por exemplo, se você é um acionista da Bolsa, é que você não se importa o que acontece com a empresa. A única coisa que você quer ver é aquele númerozinho subir de valor. E isso traz o pior do que um mundo governado por governos é um mundo governado por empresas. Porque empresas, elas não se importam com as pessoas. Não que os governos se importem tanto assim, mas se importam mais. Porque são mais sensíveis à visão pública da coisa, né? E até mesmo nessa perspectiva de governo, né? Da mesma forma que uma empresa ela prevê o risco, como foi o caso de Mariana, né? Uma situação que poderia ter sido evitada. A gente tem na questão da governança essa tragédia anunciada também, né? Porque eles têm um mapeamento, né? de habitações, de locais impróprios, de risco, de deslizamento de terra. Isso tudo também é sabido, né? Sim. E mesmo assim não há uma atitude mais urgente do Estado com relação a proporcionar uma condição diferente, né? Para essas coisas. É duro porque esse pensamento leva a gente para muitos lugares. Porque, por exemplo, a gente lembra da história da Boate Kiss. E ela também foi um erro humano. Também foi um caso de duas empresas que foram irresponsáveis. A banda, né, que usou os negócios que não poderia ter usado. E o teto da boate já ser impróprio e altamente inflamável. Então, a gente vê uma situação dessa que matou tanta gente, virou praticamente uma câmara de gás, aquela boate. A gente também se pergunta, tipo, quantas pessoas que correram risco por tanto tempo entrando naquele lugar sem saber se um dia aconteceria aquilo. Como que ninguém nunca fez nada? Assim como olhando para a situação de hoje lá de Recife, muitas casas estão construídas em lugares que eram de alto risco. Perto de montanhas, de lugares onde facilmente teria um desabamento grande. Quem nunca olhou para aquilo e falou, gente, isso aqui pode dar muito errado? Só que se você olha para uma favela, por exemplo, uma favela também pode. Claro. Então, é muito duro, porque a gente também vê que, infelizmente, em momentos assim, tudo hoje vira direita e esquerda, né? Então, você vê, por exemplo, se uma pessoa fala, não, porque essa casa não devia estar construída onde está, se ela não imediatamente culpabiliza o governo, ela já é, sua bolsominion, não sei o quê. Ou então, o contrário, se a pessoa tá lá revoltada xingando o governo, ela é imediatamente lulista. Então, é muito... Não dá pra entender o que fazer. Porque, por exemplo, se a gente tivesse em um outro governo, se a gente tivesse hoje, então, com a presidência do Lula, que seja, isso também poderia ter acontecido da mesma forma. Como acontece, né? E aquelas casas não estão ali há pouco tempo. Não, As coisas, elas não... parece que as coisas são feitas pra dar errado, né? Então, essa que é a questão. Até quando? Como que você teria que ter uma estrutura, né? Porque, por exemplo, não poderia estar as casas ali. Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, poderia ter sido feita alguma coisa. Poderia ter tido uma intervenção, poderia ter tido um deslocamento daquelas pessoas para outros lugares. Um evacuamento, por exemplo, uma coisa que às vezes, né, é pouco feito, mas
por que não se libera terrenos, né, de lugares? Assim, a coisa é muito complexa, mas existem lugares que não poderiam ter habitações de jeito nenhum. Mas isso é um problema. Essas grandes questões que a gente tem também levam a gente para a situação que aconteceu na Praça Princesa Isabel, Praça da Sé, né, lá em São Paulo, com os moradores de rua, por exemplo. O que fazer quando já está no ponto que está? O que fazer com aquelas pessoas? Tirar elas dali não é resolver um problema, é mudar o problema de lugar. Mas como que resolve esse problema se ele envolve tantas pessoas? Como resolver o problema de um futuro deslizamento em um lugar que também é tão perigoso quanto a situação que a gente viu agora? Como impedir? Quem pode fazer isso? São perguntas para mim que parece tudo sem resposta. Mas é porque existem coisas que elas são impopulares. Por exemplo, você chegar lá e falar assim, gente, vocês vão ter que sair daqui, não importa para onde vai. Isso é impopular. Quem quer fazer isso? Aí, não, mas vocês têm que sair. Também, né? Mas vocês vão sair daqui, vocês vão para um lugar. Da onde sai esse dinheiro? Então, assim, hoje a gente viu, né? Hoje foi o último dia que você trabalhou para pagar todo o imposto que você deve pro governo, né? A partir de amanhã você vai trabalhar para você mesmo. Então, assim, é muito tempo. Então, assim, existe uma série, que, segundo a estatística, né, de imposto médio sobre imposto de renda e consumo, etc. Assim, existe muita coisa que elas são tão complexas e elas geram opiniões tão diversas e muitas vezes impopulares que quem precisa fazer não tem o interesse de fazer porque isso vai ser ruim. E deixa vamos tentar passar para o próximo para ver se cai a bomba estoura a batata quente, né? Deixa eu passar para ver se o outro estourar na mão de quem. É o caso dos moradores de rua de São Paulo. Muda governo atrás de governo, a situação não muda. E um que tenta mexer, por exemplo, o Dória uma vez, ele teve uma atitude péssima que foi a de jogar água nos moradores de rua, né? Isso foi uma atitude dele de batata quente, que caiu nele um problema muito grande, ele tentou fazer alguma coisa e aconteceu um problema pior ainda. Mas uma situação dessa, me falta muita esperança numa situação assim, sinceramente. Porque eu fico pensando, gente, e agora? Mas uma vez eu fui num projeto da Cracolândia, que era um projeto para recuperação de moradores de rua. E o cara que trabalha lá com a recuperação de pessoas, ele disse uma coisa que para mim foi chocante, foi muito impopular, mas fez muito sentido. Ele falou o seguinte, que enquanto a rua for boa, vai ter gente ter gente morando na rua. Sim. Então, o único jeito de você tirar as pessoas da rua é você não ajudando elas a morarem na rua. E como que você ajuda elas a morar na rua? Você dando sopão, você levando coberta, esmola, você dando esmola. Só que é ruim falar isso. Você vai falar assim pra pessoa, não dê comida para a pessoa que está na rua passando fome. É difícil falar uma coisa dessa. Então, e se torna assim, até reconfortante você ir ali dar alguma ajuda para aquela pessoa. Só que, por um outro lado, ele fala assim, toda essa ajuda é um desserviço para a própria pessoa, porque você está propiciando com que ela viva ali. Então, às vezes, a solução ela é bem mais complexa, mas a gente não está disposto a abrir mão daquilo que vai nos faltar e não daquilo que nos sobra para trazer uma solução. Eu acho que a gente sempre quer dar o que sobra, mas a gente não quer dar o que vai faltar. E aí a gente traz um paliativo que atrapalha e não que resolve. E a gente tem muito que sobra, né? Muito que sobra. A gente aqui, que nem é milionário, tem muito que sobra. Mas quando a gente pega, como aconteceu ontem, né? Da gente sair na mídia que os jogadores da seleção brasileira gastaram 450 mil reais numa noite, numa boate na Coreia. Você fala, velho... Eu não tinha visto isso, meu Deus. Tipo assim, tem grana circulando, né? Tem grana sobrando. E a gente poderia fazer muito mais do que a gente faz, né? Porque também acho... eu entendo a posição desse cara, porque ele tá lá lidando diretamente com o problema. Mas existe um senso de urgência na qual a gente se coloca em diversas situações. Você vai acabar atendendo, né? Casos de tragédias, situações, né? Pessoas mesmo de rua, que aparece... E você, às vezes, você tem ali a condição de ajudar, mas, tipo, você não vai estender a mão, você não vai fazer. Você não... Por quê? Porque a gente tem um problema crônico no Estado e o Estado não consegue dar uma solução mais rápida, mais urgente para isso.
é muito difícil a gente conseguir achar o time. lugar Mas certo, se você for ver, né, a Vika falou, né, dos moradores da Praça da Sé. Aqui em Maringá, na frente do albergue, tem uma série de moradores que eles ficam na frente do albergue. Eles dormem ali na frente e não entram. Por quê? Porque para entrar, eles precisam largar tudo que eles têm que é ilícito lá dentro. Sim. Então, eles têm que se descartar e eles não podem usar droga, não podem beber lá dentro. Tem regras, tem toda uma normativa. E aí, então, eles ficam ali fora, eles não entram. Então, assim, de certa forma, às vezes, existe também uma responsabilidade... De certa forma, não, existe uma responsabilidade daquela pessoa que está naquela condição. Claro. E que se você assumir a responsabilidade dela, você também traz um prejuízo. Eu acho que, assim, é difícil falar num tempo como hoje, que tudo se polariza e você é rotulado disso ou daquilo. Sim. Mas existe uma responsabilidade de todos. Existe uma responsabilidade das autoridades, existe uma responsabilidade, né, da pessoa, existe uma responsabilidade da sociedade, da família. Então, alguém precisa ser agente de transformação nessa realidade para que ela seja transformada. E eu creio que nós podemos ser. Mas a gente tem que se comprometer. Vai custar. E não vai custar só dinheiro. É tempo. Vai custar tempo, vai custar talvez a sua sanidade de lidar com realidades que são difíceis, que são adversas, que vão te surpreender e te constranger.